Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, quarta-feira, 13 de janeiro de 2021, e o Jornal da Rede Alesp começa agora. Eu sou Lilian Busato. E eu sou Fábio de Lima. Vamos falar sobre os assuntos em destaque no momento e você acompanha aqui informações e prestações de serviços. Fique com a gente. Jornal da Rede Alesp. A situação sobre a pandemia de Covid-19 no estado, no país e no mundo. A tão esperada vacina. E mais, aqui no Jornal da Rede Alesp vamos ter entrevistas com diversos especialistas. Vamos falar sobre o aumento do plano de saúde, que afeta 20 milhões de brasileiros. Transporte público na capital paulista. E a boa notícia fica por conta do congelamento das tarifas de metrô, trens e ônibus municipais. Mas, por outro lado, tem o fim da gratuidade no transporte público em São Paulo para idosos com 60 anos. Vamos repercutir também esses temas e também entender o que é imposto sobre fortunas. O fator psicológico da pandemia do novo coronavírus em pessoas que negam a existência da doença. Esses assuntos e muito mais para você. Acompanha com a gente, não saia daí. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, mais um jornal da Rede Alesp, hoje é quarta-feira. Diariamente a gente apresenta o jornal para você das 9h45, das 9h30 ao meio-dia e 45, certo, Fábio? Exatamente, Lilian. E o que você traz hoje para a gente também? Eu quero dar o destaque na abertura aqui do jornal que o eleitor que não votou no primeiro turno, ele tem até amanhã para fazer a justificativa. Neste ano, por causa da pandemia, essa justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título, ou por meio do sistema Justifica, Quem não votou no primeiro turno tem até amanhã. Quem não votou no segundo turno tem até o dia 28 para fazer essa justificativa, Lília. E lembrando que isso é fundamental, porque o eleitor que não justifica a ausência, ele pode ficar sem poder tirar, por exemplo, o passaporte ou fazer a renovação, sem poder prestar um concurso público. Então você que não pôde votar nem no primeiro nem no segundo turno, fique atento às datas e faça sua justificativa o quanto antes. Com certeza, procure um cartório eleitoral ou acesse o e-Título, que é um aplicativo que você abaixa no seu celular e justifica aí o seu não comparecimento ao voto. É isso, Fábio? É isso e é muito importante. Se por acaso você não tem acesso à internet, pode ir em qualquer cartório eleitoral que, excepcionalmente, eles vão ajudar você e você vai fazer a justificativa por lá. E se você também quer acompanhar toda a programação aqui da Rede Alesp, acesse o nosso canal do YouTube. Lá temos várias entrevistas de utilidade, de prestação de serviços e também tudo que acompanha aqui. Tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista, você acompanha com a gente. Voltando às nossas informações e assuntos, está previsto para o próximo domingo uma reunião da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para definir a autorização emergencial, isso mesmo, temporário e experimental, das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, contra a tão temida Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência, como meta para análise dos pedidos. No último sábado, a Anvisa informou que aceitou a documentação enviada pela Fiocruz, mas pediu mais informações para o Instituto Butantan sobre a Coronavac. O pedido do Instituto Butantan vale para 6 milhões de doses prontas, vindas da China. Já o da Fundação Oswaldo Cruz vale para 2 milhões de doses, que devem ser importadas do laboratório Serum, sediado na Índia. Jornal da Rede Alesp. Fábio, o tão aguardado anúncio da taxa de eficácia geral da vacina foi feito na coletiva de imprensa, realizada ontem à tarde no Instituto Butantan, na zona oeste da capital paulista. O resultado, divulgado com índice positivo acima de 50%, confirma que o imunizante oferece ampla proteção contra o novo coronavírus.
As novidades sobre a vacina Coronavac foram apresentadas pela equipe de saúde do Centro Estadual de Contingência da Covid-19 e por doutores do Instituto Butantan. Segundo o diretor médico de pesquisa clínica do Butantan, Ricardo Palacios, a vacina Coronavac, com 50,38% de eficácia geral, é segura e tem índices superiores ao patamar de 50%, exigido pela Organização Mundial da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O mais importante aqui não é os 50, é esse número, esse 23. Por quê? Porque essa demonstração de que fomos bem-sucedidos em colocar esta vacina ao maior estresse possível. Então, esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. De acordo com o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, a vacina Coronavac contém todos os requisitos que justificam o uso emergencial aqui no país. Não temos outro objetivo que não o oferecer à população uma vacina que seja eficiente e eficaz. Isso é bom que todos saibam. Fizemos, ousamos, fomos à frente, nos arriscamos, mas as vacinas estão em solo brasileiro, estão aqui no Butantan. 6 milhões delas prontas, 4 milhões em processamento. Mais serão feitas. Esse é o nosso objetivo. Já o diretor do Centro de Segurança Clínica do Instituto Butantan, o Alex Precioso, ele apresentou conclusões sobre a segurança da vacina Coronavac. Até esse momento não houve registro de nenhum evento adverso grave relacionado à vacina. Da mesma forma que também não foi registrado até o momento nenhum evento de interesse especial associado à vacina. Portanto, esse perfil de segurança se mostra como um perfil bastante adequado, muito semelhante a outras vacinas que já, inclusive, estão em uso pela população. O presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Marco Aurélio Safadi, ressaltou que o perfil da Coronavac é similar ao de alguns imunizantes conhecidos já no nosso país. Por exemplo, a vacina de rotavírus. São dados absolutamente similares. A vacina de rotavírus tinha uma eficácia de aproximadamente 80% para prevenir hospitalização e para prevenir mortes, uma eficácia de aproximadamente 40%, 50% para prevenir diarreia por rotavírus de qualquer gravidade. A vacina de coqueluche, utilizada há décadas, tem um perfil muito similar a esse também. Já o médico infectologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, o Esper Calas, destacou um comparativo da eficácia dos estudos de vacinas contra a Covid-19. A gente ter uma vacina que tem um efeito biológico progressivo de uma definição de menor sensibilidade, ter uma eficácia menor, para uma definição de maior sensibilidade, menor sensibilidade, maior especificidade, que é a internação de pacientes com Covid, ter uma eficácia maior, prova o efeito biológico da ação da vacina na proteção contra a doença, que eu acho que é o principal objetivo de aplicação desse produto em saúde pública. Já o secretário estadual de Saúde, o Jean Gorenstein, declarou que o Brasil precisa vacinar já e reforçou a importância da sociedade manter todos os cuidados preventivos. Uma vacina segura, uma vacina eficaz, uma vacina que diminui a chance das pessoas desenvolverem formas graves. Porque essa vacina, ela é do Butantan, mas essa vacina, ela é do mundo. Só assim nós vamos voltar a viver. Só assim nós vamos voltar para a nossa normalidade. E o número de casos de Covid-19 bate recorde no Brasil. Mais de 54 novos mil casos diagnosticados por dia e mais de 1.000 mortes. Os dados são das secretarias estaduais de saúde e nenhum estado apresenta queda nas mortes há 5 dias. O país contabiliza mais de 204 mil óbitos e os registros de casos chegam a 8.195.000. E do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, a situação é crítica. Quase 4.500 mortes por Covid-19 em 24 horas.
Os dados são da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos já registraram mais de 235 mil novas infecções. Cerca de 130 mil pessoas estão hospitalizadas e já são quase 23 milhões de casos e mais de 380 mil mortes por coronavírus desde o início da pandemia. Jornal da Rede Alesp. E vamos, né, Fábio? A nossa primeira entrevista de hoje, às 9 horas e 44 minutos. Vamos falar agora com o professor de Direito Tributário, Caio Bartini. Bom dia, bem-vindo, professor. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, está em debate o imposto sobre fortunas. O tema é bastante polêmico, já foi rejeitado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Professor, explique para a gente melhor esse assunto, por gentileza. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos aí da TV Alesp. Esse assunto é um assunto que, na verdade, não é tão novo, é um assunto já antigo. Nós já tivemos essas discussões no passado. Esse imposto sobre grandes fortunas ele tem a sua previsão na Constituição Federal. A Constituição Federal prevê que a União pode criar esse imposto por meio de uma lei complementar. Então, o Congresso Nacional ele pode, por meio dessa lei complementar, criar esse imposto. E esse imposto ele tem um caráter pessoal, ou seja, ele vai incidir sobre pessoa, pode ser tanto pessoa física quanto jurídica, e terá, nesse caso, em havendo a criação desse imposto, ele terá as alíquotas chamadas progressivas, da mesma forma que acontece, por exemplo, com o imposto sobre renda. Então, a partir do momento que a pessoa tem um determinado valor, considerado pela norma como sendo uma grande fortuna, as alíquotas elas podem ficar maiores ou menores. E essa discussão, então, é uma discussão que já vem de projetos de lei complementar de longa data já. Bom dia, professor. Quem fala é Lília. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Rede Alesp, um assunto aí que dá grandes discussões, né? O professor, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, se eu não me engano, o deputado Paulo Fiorilo já tentou várias vezes introduzir um projeto de lei onde a tributação para as grandes fortunas tem uma arrecadação maior para o Estado, que também sofre resistência aqui. Por que o senhor acha que esse imposto introduzido aqui para a nossa realidade sofre tanta resistência por parte do governo? A maior resistência, Lilian, colocada pelo governo seria a fuga de capitais e a ausência de investimento no país, tendo em vista a alta carga tributária, sendo mais um imposto criado. De certo modo, eu concordo com o fato de que nós não temos um ambiente hoje, nem econômico, e creio que tampouco político, para que seja aprovado esse imposto, tendo em vista que seria mais uma tributação com uma carga tributária no Brasil, que já é uma carga alta. Nós precisamos já urgentemente de uma reforma tributária e a criação de um novo imposto, nesse sentido, já não me parece que seria mais propício nesse ambiente que nós vivenciamos, principalmente ainda em detrimento desta pandemia. Agora, é fato, eu sempre me posicionei no sentido de que eu não consigo enxergar a tamanha fuga de capitais como é desenvolvida ou tratada por determinados membros do parlamento e até mesmo do Poder Executivo, tendo em vista que as pessoas que definitivamente possuem uma grande riqueza, possuem grande fortuna assim considerada, já não têm esse dinheiro aqui internalizado no país. Isso porque se procura, nesse caso, países que tenham a tributação mais favorecida, os chamados paraísos fiscais. O Brasil ele já tem uma situação de um déficit enorme de capital estrangeiro, de capital interno, muito acentuado, tendo em vista já as dificuldades, burocracias, o custo do Brasil. Então, eu não consigo enxergar esse problema que é colocado dessa forma, como se nós tivéssemos, nesse sentido, uma grande gama de investimento do exterior aqui. E nós vemos, na verdade, que isso não acontece. Nós temos muito mais
investimentos das pessoas, inclusive que são residentes domiciliadas no Brasil e que tenham grande condição econômica, fora do que propriamente aqui. Isso porque a nossa tributação e as demais burocracias, a instabilidade jurídica, a instabilidade política, inclusive instabilidade democrática, ainda é muito grande. Professor Caio, como é que foi a experiência de países que adotaram esse imposto sobre grandes fortunas, né? Recentemente, até mesmo a Argentina fez a adoção desse imposto. Houve essa saída de capitais de países que adotaram isso ou não ocorreu? Nós tivemos, Fábio, historicamente, uma questão dessa levantada na França. A França ela chegou e realmente me parece que demonstrou a existência realmente de fuga de capitais para outros países, inclusive do núcleo da zona do euro, mas que tinham uma tributação mais favorecida e que efetivamente não estavam cobrando sobre esse percentual. Agora, é fato, se nós formos comparar e fazer uma análise com países que adotaram tal postura, é óbvio que nós vamos ter prós e vamos ter contras. Isso vai depender, por óbvio, de que maneira o tributo ele é criado, a partir de qual volume é considerado grande fortuna, para que nós não tenhamos aí uma chamada bitributação, né? Você ter aí dois tributos incidindo sobre um mesmo fato jurídico. Nós já temos o imposto de renda, então tem que se colocar, logicamente, um determinado volume que seja realmente considerado como grande fortuna. Eu não consigo enxergar, por exemplo, hoje, no Brasil, que isso seria um grande problema. E eu ainda chamo a atenção, Fábio, para um outro detalhe. Se nós formos observar pela lei de responsabilidade fiscal, que preza, por óbvio, se ter um orçamento gerencial mais eficaz, a quantidade de gastos sendo utilizados de forma mais otimizada, os recursos, nesse caso, sendo bem aplicados, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina, a Lei Complementar 101 de 2000, que, na verdade, nós teríamos que ter um dever de tributar e não um poder de tributar. Então, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, todos os tributos que são previstos na Constituição Federal, eles deveriam ser criados, e eu vou colocar o porquê disso. Porque, definitivamente, o Brasil ele tributa muito mais o consumo, a produção e a mão de obra, em detrimento à tributação que incide sobre renda e sobre patrimônio. Então, nós acabamos tendo o que se denomina uma tributação regressiva. O que é que vem a ser isso? A pessoa da camada menos favorecida, ela acaba sofrendo uma alta carga de tributação do que a pessoa que tem maior poderio econômico. E eu explico por quê. Porque se a nossa grande carga tributária recai sobre produção e sobre consumo, tudo aquilo que as empresas, as indústrias gastam na tributação, elas acabam repassando no preço final do produto. Isso acontece com os varejistas, com os determinados comerciantes no meio da cadeia. Isso acaba sendo refletido para o consumidor final. E como nós temos uma situação pela qual a economia é uma economia que está deficitária, e na questão da pandemia agora se aumentou ainda mais, tendo em vista os valores que foram utilizados para a colocação das contribuições, das ajudas em decorrência ao coronavírus. Então, nós tivemos um déficit muito grande. Então, é óbvio, a pessoa que tem uma tributação muito alta no consumo, ela acaba fazendo com que haja um desestímulo no consumo, consequentemente, isso desestimula a indústria, isso faz com que nós tenhamos um círculo vicioso. Então, é óbvio, se o Brasil já tem uma alta carga tributária nesse sentido, né, sobre consumo e sobre produção, o que a lei ela faz é, olha, se você cria um novo tributo, você pode fazer com que haja um equacionamento, ou seja, você diminui a carga tributária de outros tributos, notadamente sobre consumo e produção, em detrimento a você criar novas tributações sobre renda. A ideia, Fábio e Lilian, seria essa. No entanto, não me parece, nesse primeiro momento,
que o governo está tendencioso a diminuir carga, até mesmo porque, quando a gente fala em diminuição de carga tributária, nós temos que diminuir despesa pública. É uma conta muito simples. Como é que eu diminuo a carga tributária? Eu tenho que diminuir despesa pública. E nós temos visto recordes atrás de recordes de aumento de despesa pública, notadamente também se tratando de pandemia. Professor Caio, uma outra curiosidade que eu tenho. Sempre que se levanta a taxa de juros nos principais países do mundo, a taxa de juros no Brasil sempre é uma taxa de juros elevada. Essa taxa de juros alta também pode, de repente, ajudar que mesmo a pessoa tendo uma grande fortuna, ela prefira ter o dinheiro aqui no Brasil do que colocar o dinheiro lá fora, que vai ter uma tributação, às vezes, alta também, mas que não vai ter uma taxa de juros elevada como a taxa de juros do Brasil? É justamente essa ideia, Fábio, que você colocou, que deve ser observada. As pessoas, muitas vezes, elas demonizam a criação do imposto sobre grandes fortunas com a fuga de capitais. Só que você tem outras possibilidades de estímulo para que esse recurso se mantenha no país. Então, você pode adotar determinadas políticas monetárias, você pode, através do Conselho Monetário Nacional, através de políticas que são adotadas pelo Banco Central, você pode criar mecanismos com a finalidade de, em contrapartida, já que eu estou criando tal tributação, criar mecanismos e criar elementos para que este dinheiro não saia do país. Então, eu não vejo, Fábio, uma situação tão complexa ou tão ruim da forma que alguns pintam, sem saber, na verdade, ou sem se ater à questão do contexto. Nós precisamos entender de que maneira o contexto do país ele está, de que forma a economia é mantida, de que forma a nossa política monetária é mantida, para que nós possamos, aí sim, estabelecer se é ruim ou se é bom. Mas nós não temos esse tipo de parâmetro para poder falar. É óbvio que a gente tem instrumentos e temos pessoas altamente competentes, seja na cúpula governamental e também na iniciativa privada, para que adote elementos suficientes para que essa situação não aconteça. Agora, professor Caio, diante disso que o senhor acabou de me dizer e o fato de ter pessoas altamente competentes no governo, ninguém questiona a competência do ministro Paulo Guedes, por exemplo, um economista bastante conceituado. Agora, ainda assim, ele não quer esse imposto sobre as grandes fortunas. Parece, às vezes, que a coisa está sendo levada mais uma vez para o lado político, ao invés de pensar o melhor para o país do ponto de vista econômico. O senhor tem essa impressão também ou não? Você sabe, Fábio, que vai muito do tipo de escola de economia que é adotada, né? E do tipo de vertente, paradigma que é adotado nas questões econômicas. A competência, a seriedade do ministro Paulo Guedes, ela é inquestionável, tanto no país quanto fora do país. Óbvio, ele tem as suas considerações e eu não posso dizer, Fábio, não posso negar que tem, sim, óbvio, um fundo político, porque ninguém dentro de sua gestão ou dentro de sua administração quer ser entendido como sendo uma pessoa que, dentro do seu governo, dentro da sua gestão na economia, houve um aumento significativo de tributação. Então, isso é uma pecha que nenhum ministro da Economia, nenhum governante e, definitivamente, nenhum mandatário, ele gostaria de ter esse tipo de pecha. Agora, é fato, nós temos que analisar os critérios com os pés no chão e, consequentemente, não com medidas tão somente pela análise política. Nós sabemos que vivenciamos há bastante tempo, e também é questionável, esse presidencialismo de coalizão, onde há uma necessidade do Executivo fazer N alianças para que possa conseguir aprovações que necessita dentro do próprio Congresso Nacional. Isso é a regra do jogo que nós temos, que a nossa Constituição assim prevê, e nós temos que seguir a regra do jogo. Agora, o que não se pode fazer é tão somente politizar, se utilizar do campo tão somente político, sem se ater a critérios que sejam
altamente técnicos e com um grau de entendimento e de profundidade maior, em detrimento das questões meramente, conforme já ditas, políticas. O professor, a gente sabe que o Brasil hoje está vivendo um momento muito crítico, principalmente com a falta de recursos. Levando em consideração que esse imposto seja aprovado, o senhor acha que ele deveria ter uma destinação específica? Lilian, nenhum imposto tem destinação específica. O imposto ele é já inserido pelo texto constitucional um tributo denominado de receita não vinculada. A nossa Constituição ela estabelece, no artigo 167, no inciso 4, que é vedada a vinculação da receita de impostos a qualquer espécie de fundo, órgão ou despesa. A Constituição ela tão somente assegura possibilidades, e aí exceções constitucionalmente previstas, em que parte do dinheiro do imposto vai ser aplicado para determinadas despesas. Por exemplo, a nossa Constituição assegura que parte dos recursos advindo dos impostos deve ser destinado para a saúde. É o que prevê, por exemplo, o artigo 198, parágrafo 2º. Parte do recurso de impostos tem que ser destinado para a educação. Isso também é uma outra previsão constitucional. Parte do dinheiro do imposto tem que ser utilizado para custeio da administração tributária, que é que cuida de toda a parte de arrecadação e fiscalização. Quer dizer, então, estas exceções constitucionais. Agora, em regra, dinheiro de imposto, advindo de imposto, é rubrica livre, ou seja, o governante, o mandatário, o chefe, o gestor da coisa pública, dentro da sua análise orçamentária, dentro da observância do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, ele vai aplicar esse recurso da maneira que melhor lhe aprouver, dentro dos critérios estabelecidos, por óbvio, das aprovações orçamentárias. Mas não se tem uma vinculação, Lilian, específica. Olha, esse dinheiro de imposto tem que ser utilizado para esse tipo de despesa, ou para esse tipo de fundo ou de órgão. Isso não existe. Caio Bartini, professor de Direito Tributário. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Fábio, agradeço a você, agradeço a Lilian, os demais ouvintes aí da Rádio Alesp, me coloco à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Bom dia, bom trabalho. Obrigada, professor, e tenha um bom dia. Enfim, né, como sempre, nós temos recursos, temos de onde tirar. A Constituição nos dá o suporte de criar um imposto para as pessoas, para grandes riquezas. Estamos nessa situação, né, Fábio? E o professor deixou claro aí, essa daí é um assunto polêmico e discutido já há muito tempo, né? Com certeza. E não se chega a uma conclusão. Sim, inclusive aqui na Assembleia, salvo engano, como eu falei, acho que o Paulo Fiorilo, o deputado do PT, tem projeto de lei referente a isso também, criação de impostos sobre grandes fortunas e tá parado, né? Vamos lá, Fábio, mais informações para você. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador-geral do Pinheiro Franco, cassou a decisão liminar que suspendeu a cobrança de tarifas de transportes públicos no estado de São Paulo para passageiros com idades entre 60 e 65 anos. Isso mesmo, Lilian. Segundo o presidente do TJ São Paulo, em sua decisão, a liminar cassava afastava da administração pública seu legítimo juízo discricionário de conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos, o que inclui o transporte. O TJ de São Paulo ainda complementa que a extensão judicial da gratuidade tarifária a um conjunto tão amplo de pessoas pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que gerará despesas sem previsão orçamentária. As novas medidas para a concessão de gratuidade no sistema de transporte público passarão por um período de transição neste mês e começam a vigorar a partir de 1º de fevereiro. Conforme o Estatuto do Idoso, está mantida a gratuidade nas passagens dos ônibus municipais e intermunicipais, metrô e CPTM para as pessoas acima de 65 anos de idade. Este período de transição foi estabelecido para levar ao conhecimento e à adaptação dos cidadãos.
Passageiros com menos de 65 anos que já possuem um cartão de bilhete único especial da pessoa idosa deverão providenciar a substituição do seu cartão por um modelo do tipo comum durante o mês de janeiro ainda, pois os cartões com a gratuidade serão cancelados em 1º de fevereiro para quem não completar a idade mínima necessária. Voltamos a mais informações. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, se reuniu com representantes do Conjunto Hospitalar de Sorocaba para formalizar a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para ser investido no hospital. O recurso será utilizado para o custeio geral da instituição, visando melhorias e ampliação da assistência à população. O superintendente do complexo, Paulo Quintais, disse que a emenda será utilizada para a compra de materiais e medicamentos para a unidade de terapia intensiva, além da criação de mais 10 leitos para tratar pacientes com Covid-19. O deputado agente federal Danilo Balas ressaltou que a prioridade é ajudar a região nesse momento delicado de saúde pública e oferecer um atendimento de qualidade. Jornal da Rede Alesp. Voltando a falar sobre os trabalhos e assuntos aqui da Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovou o projeto de lei 581 de 2016 do deputado Jorge Wilson Xerife, do Consumidor, do Republicanos, que proíbe o fornecedor de comercializar produto que não possui em estoque sem informar o consumidor. O projeto, que segue para a sanção do governador João Dória, destaca que a empresa, ao anunciar a venda de determinado produto, deve especificar o número de itens na loja e, se acabar, os anúncios devem ser retirados e os clientes informados sobre a falta em estoque. O deputado José Wilson Xerife, do Consumidor, disse que a população tem direito às informações claras. E agora são 10h05 e vamos conversar agora com a repórter Tayana Conrad, que vai falar mais sobre os trabalhos aqui da casa e as ações que os parlamentares desenvolveram em 2020 em relação à saúde. Lembrando que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa tomou decisões importantes no combate à pandemia do novo coronavírus. Bom dia, Tayane. Bom dia, Tayana. Seja bem-vinda. E quais as informações que você traz aqui para nós? Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Como vocês falaram aí, hoje eu trago aqui para vocês um apanhado, né, aí os principais destaques da Comissão de Saúde de 2020. Lembrando que o ano passado, um ano atípico, né? Os trabalhos foram feitos de forma virtual, alguns de forma presencial. Trago aqui alguns destaques, então, desse trabalho. A Comissão de Saúde, o ano passado, na Assembleia Legislativa, não parou, trabalhou a todo vapor. Deputados, né, autoridades discutiram aí o tema durante várias reuniões, né, tanto as online quanto as presenciais, ouviram aí o secretário de Saúde, foram apresentados projetos, né, mesmo durante a quarentena. Em São Paulo foram apresentados diversos projetos. Logo no início da pandemia, em março, os membros da comissão se reuniram para discutir os impactos, né, que a Covid-19 traria para o Estado, economicamente falando, mas também na área de saúde, e como que o sistema estadual estava preparado para receber aí a quantidade de casos nas unidades de saúde, né, do SUS. E traçaram também iniciativas voltadas aí à diminuição da infecção. Um dos encontros, né, dos parlamentares, eles ouviram o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado, Mário Jorge, onde ele explicou que a telemedicina na rede pública seria inserida. E ainda em março, também, o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso dessa modalidade nos estados do Brasil, inclusive em São Paulo. Então, aí foi adotado essa medida de distanciamento e adotado também essa forma de consulta, então, pela telemedicina online, também realizado pelo SUS e pela rede privada, inclusive aqui no estado de São Paulo. O secretário de Saúde também foi ouvido em ambiente virtual, José Henrique German. Ele era titular da pasta na época e esclareceu dúvidas dos parlamentares sobre a gestão da crise sanitária
e todas as medidas que a Secretaria de Saúde do Estado tomaria. Após um balanço apresentado no último quadrimestre de 2019, o secretário também explicou o planejamento estadual para enfrentamento da Covid-19 e, segundo ele, começaram aí a montar, né, traçar uma estratégia a partir de janeiro, antes, então, do primeiro caso confirmado da doença aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Mais recentemente, agora no mês de dezembro, os deputados da comissão receberam também o atual secretário de Saúde, o Giancarlo Goranchain, em uma reunião virtual. E além da prestação de contas, ele também esclareceu algumas dúvidas sobre o início da vacinação, né, que brevemente aí deve ocorrer, e a gente vai passando todas essas informações para você. Alguns projetos apresentados, como eu falei inicialmente, além de ouvir as autoridades, também durante as reuniões da comissão, os deputados que compõem aí um colegiado discutiram e votaram uma série de propostas. Uma delas foi a criação do Cadastro Estadual de Sangue, idealizado para incentivar a doação de sangue no estado de São Paulo. Então, essa ideia já está sendo colocada em prática. Outro projeto também aprovado foi a criação da campanha de conscientização e incentivo à doação de cabelos para as pessoas aí que perderam os fios em decorrência de quimioterapia. Outra medida também muito importante aprovada no final do ano foi a proibição da venda de seringas descartáveis para menores de 18 anos, isso aprovado aqui no estado de São Paulo agora, porém, em outros estados, essa medida também já funciona, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. São essas as informações que eu tenho para vocês hoje, Lilian e Fábio. Muito obrigado, Tayana, pelas informações, pela sua participação aqui no Jornal da Regialesp. Eu que agradeço e até uma próxima. Bom dia, Tayane. Voltamos a mais informações. Secretários estaduais de saúde pediram ao ministro da Educação que as provas do Enem, a primeira marcada para o próximo domingo, dia 17, e também a segunda agendada para o dia 24, sejam adiadas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde aprovou uma posição conjunta para defender que o Enem seja adiado em razão das condições da pandemia no Brasil. O pedido foi encaminhado ao Ministério da Educação, ao ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Mas, por enquanto, as provas estão mantidas porque a Justiça Federal em São Paulo negou, nesta terça-feira, o pedido de adiamento do Enem 2020. 5.780.000 estudantes estão inscritos para fazer as provas em todo o país. São Paulo é o estado com o maior número, 910.482 candidatos. A quantidade de bolsas ofertadas para a primeira seleção de 2021 do programa Universidade para Todos, o ProUni, será de 172.022 vagas, sendo 76.855 delas integrais e 85.167 parciais. O Ministério da Educação publicou todas as informações sobre as vagas disponíveis para que os interessados em disputar uma bolsa possam consultar com antecedência as opções ofertadas para todo o país. O período de inscrições vai até sexta-feira, dia 15 de janeiro. A consulta das alternativas de oferta está disponível na página do ProUni. É prouniportal.mec.gov.br. Jornal da Rede Alesp. 47 milhões de brasileiros são usuários de planos de saúde e 20 milhões deles vão ter que arcar com um reajuste de até 35% nas mensalidades agora em 2021. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a economista Paula Sauer. Bom dia, Paula. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Paula, bom dia. Quem fala é a Lilian. Você poderia explicar para a gente melhor, né? Por que os usuários vão ter que pagar por essa conta? Olha, Lilian, confesso para vocês que a conversa é delicada, viu? Ela tem vários assuntos delicados relacionados a ela. Então, para a gente falar de uma forma, para ficar tudo fácil para todo mundo, o reajuste que era para ter ocorrido no ano passado, ele foi adiado para o consumidor. Então,
O consumidor que teve o reajuste no ano passado, ele teve esse aumento na parcela dele, né, na fatura dele, cancelado, adiado, vamos dizer assim, de setembro a dezembro do ano passado, mas não significa que a operadora do plano de saúde tenha absorvido esse custo. Ele agora vai ser parcelado esse ano. Então, o que acontece? A pessoa teve o reajuste ano passado, o reajuste foi adiado, então ele voltou a ter a parcela no valor que ele tinha anteriormente, mas ele criou uma dívida com a operadora. Esse ano, esse reajuste ele vai ser diluído em até 12 parcelas, mas se você tem um reajuste para acontecer desse ano de 2021, ele vai acontecer. E, além disso, se você estiver mudando de faixa etária, por exemplo, para quem está fazendo 44 anos agora, ele entra numa faixa que eles chamam de faixa 7, que vai de 44 a 48 anos. Ele tem ainda mais esse reajuste. Então, o que ficou para a gente, o que a gente enxerga como planejador financeiro e como consumidor também, né, é que você só vai saber o quanto você vai ter de mensalidade quando o boleto chegar, porque durante o ano esse boleto vai sofrer várias alterações. Então, eu vou pagar pelo reajuste que eu não paguei ano passado, eu vou pagar pelo reajuste esse ano. Se eu estiver mudando de faixa etária, eu vou ter um terceiro reajuste. E isso ainda fica mais delicado, porque essa regra toda, ela não vale para todo mundo. Então, dependendo do tipo de apólice que o consumidor tem, se é individual, se é até a cada 30 pessoas, ou se é uma apólice coletiva de mais de 30 pessoas, são valores diferentes. Para nós, ficou uma coisa muito delicada. A gente vê órgãos de defesa do consumidor já atuando, ONGs atuando em relação a isso, porque para o consumidor ficou muito pesado. Agora, Paula, normalmente pessoas idosas que têm ali o plano individual, já são essas pessoas as mais prejudicadas normalmente com os valores pagos em planos de saúde. Com esse aumento, essas pessoas, então, muitas delas talvez nem tenham condições de manter o seu plano, né? Exato. Existe uma questão que é bastante delicada também, imagina no momento que a gente está vivendo, né, que é premente a necessidade de você ter um plano de saúde, uma vez que a saúde pública não consegue absorver o cenário que a gente está vivendo. Essas pessoas elas deveriam ser prioridade também no assunto. E, na verdade, a gente vê que muitas delas acabam inadimplindo e perdendo o plano de saúde. Não é que eu vou deixar de pagar um mês e eu vou perder o plano. Existe uma lei que eu preciso ficar inadimplente por pelo menos 60 dias durante um ano, mas com o aumento desse, com a situação delicada que a gente está vivendo, a gente imagina, sim, que muitas pessoas vão perder o plano de saúde e a alternativa que a gente enxerga para isso é que essas pessoas vão à operadora e tentem negociar, seja um downgrade, né? Então é uma mudança de plano para um plano inferior, ou mudança de plano para um plano diferente. Então, em vez de ter um plano completo, que cubra consulta, exame, internação e tudo mais, eu escolha o que eu quero ter. Então, tem muitos planos hoje que você bota exames laboratoriais e internação, mas não contratam a consulta, e a consulta você deixa para pagar no particular, porque muitas vezes é o que a gente acaba fazendo, né? Então, para essas pessoas, é uma alternativa tentar fazer esse tipo de modificação, mas a orientação vai conversar com a operadora. Ô Paula, você tem hoje um número de quantas pessoas aqui no estado de São Paulo possuem planos de saúde? Não, eu tenho um número Brasil. Então, se a gente pensar em Brasil, a gente tem 47,2 milhões de pessoas. E quando a gente fala de usuários de plano de saúde, que vão sofrer esse reajuste, está em torno de 25 milhões.
mas não tem dúvida nenhuma de que a grande população, né, desses usuários, eles estão em São Paulo. E vai ser um choque imenso para essas pessoas. A gente não tem como se planejar. Não tem aquela coisa que você coloca na tua agenda, no teu planejamento, plano de saúde, você sabe qual vai ser o valor da mensalidade. Esse valor vai oscilar durante o ano. É bem delicado. A gente sabe também que, segundo a Fundação GV, né, o reajuste das mensalidades pode chegar até 15%. É possível que esses números possam ainda descender a esse cálculo? Olha, quando você fala 15%, eu acho até um número bastante tímido. Por 15%, a gente sabe que o plano de saúde, o reajuste dele, ele normalmente já é acima da inflação. Então, a gente está falando de um reajuste de 15% para 2021, mas vai ter a cobrança do reajuste do ano passado que não foi feito e ainda tem a possibilidade dessa mudança de faixa etária, que vai implicar em ainda mais um aumento. Então, a gente pode imaginar que algumas pessoas vão ter um reajuste esse ano de até 35%. Imagina, é um negócio muito delicado para muita gente. Imagina você ter um reajuste de uma despesa que você não cancela, é uma das últimas despesas que o consumidor cancela da sua cesta de produtos, e vai ter um reajuste de 35%, num cenário onde tanta gente teve queda na receita, queda nos rendimentos, perdeu o rendimento, perdeu o emprego, perdeu pessoas na família que complementavam essa renda familiar. É bastante delicado. Ô Paulo, eu quero até pegar o gancho nisso que você está falando, né? Nós vivemos uma crise sanitária, uma consequente crise econômica, muita gente perdeu os seus trabalhos e às vezes por meio dos seus trabalhos elas tinham ali um plano de saúde Sim. pago, grande parte ou na totalidade pela empresa, então essas pessoas tiveram que migrar para a saúde pública e aqui nós estamos falando de 47 milhões de usuários de plano de saúde no país, que também talvez uma parcela dessa tenha que migrar para a saúde pública. Você como economista, eu tenho certeza que já deve passar aí um monte de números na sua cabeça, o quanto isso onera o Estado, né? O Estado daqui para frente vai ter mais gente para atender num momento já tão delicado como esse nos hospitais brasileiros, né? É uma situação de verdade caótica, né? E uma situação que ela passa, que na verdade incomoda muito o economista, que ela passa por um cenário de incerteza muito grande. Você não consegue prever o quanto tempo isso vai durar, de que forma isso vai acontecer, se com a vacina esse número aumenta, se esse número diminui, como que vai ser daqui para frente. Então, o economista, a gente trabalha com uma previsão temporal. E aqui a gente tem mais essa variável, que é o fator tempo. Quanto tempo isso vai durar? A gente não tem como fazer esse tipo de previsão. Então, a gente trabalha com alguns cenários, né? E esses cenários eles vão mostrar para a gente, pode melhorar, pode ficar uma situação como está, pode piorar muito, mas são cenários, a gente não tem um olhar para frente e falar agora, a partir de agora vai ser assim, porque até dezembro a gente estava olhando, ai que bom, a pandemia está cedendo, quando a gente vê na Europa um cenário de pandemia ascendente novamente, depois esse cenário chega aqui, o que mais vem pela frente? Né? Então, quando a gente olha para essas pessoas, quando a gente olha para o cenário econômico que a gente vive, a gente fica numa situação extremamente delicada. Então, vamos fazer um lockdown novamente? Será que os pequenos comércios, os pequenos empreendedores aguentam mais um lockdown? Será que todo mundo já mudou o seu plano de negócio para trabalhar no online, para fazer a entrega do produto? Como que vai ser daqui para frente? O que a gente tem hoje na mão é uma situação extremamente delicada, são números de contaminação subindo, a gente imagina, né, que vai ter um número de pessoas que precisam do atendimento médico ascendente,
E muitas dessas pessoas, no cenário que a gente está vivendo, elas podem até não abrir mão de pagar o plano de saúde, mas elas vão inadimplir em algum outro cenário. Ou vai deixar de pagar o aluguel, ou vai deixar de pagar a escola do filho, vai mudar a cesta de consumo, porque não tem como prever o quanto vai se pagar do plano de saúde, e não é uma coisa que agora você possa falar, não, isso aqui eu vou abrir mão que está tudo bem. Paulo, você tocou num ponto agora que é muito importante. Então, na sua avaliação, muita gente pode até manter-se adimplente em relação ao plano de saúde. A pessoa pensa, sim, nossa, num momento como esse, de pandemia, uma coisa que eu não posso deixar de pagar é o meu plano de saúde, porque eu posso, exato, precisar dele a qualquer momento. Mas ela pode se tornar inadimplente em outros segmentos. Exatamente, exatamente. Eu vou fazer escolhas, né? Então, a gente trabalha automaticamente com escolhas. Se o plano de saúde aumentou, mas eu não posso abrir mão dele porque é um cenário de risco, né? Eu posso adoecer, ou eu já posso ter adoecido e estar fazendo um tratamento agora, ou eu posso, imagina, uma família que tem alguém doente, não pode abrir mão do plano de saúde. Mas uma vez que, né, eu tenho meus recursos ali escassos, né, eu tenho desejos ilimitados, eu tenho contas ilimitadas, mas um recurso escasso, eu vou ter que escolher o que eu vou pagar. Então, eu posso não ter inadimplência no plano de saúde, eu vou, né, me virar ali nos 30 para pagar o plano de saúde, mas eu posso deixar de pagar alguma outra conta. Isso certamente já vem acontecendo, não é de agora. Já no ano passado, a gente viu muitas pessoas deixando de pagar contas para poder fazer uma poupança, porque elas não sabiam como ia ser o dia de amanhã, se elas iam estar empregadas, se elas iam continuar a ter renda. Então, soma-se a esse tipo de escolha um aumento no plano de saúde que é extremamente necessário no momento que a gente está vivendo. Ô Paula, aproveitando o encaixe aí dessa conversa, você como economista, como que você vê o cenário em 2021 agora? Olha, Lilian, é bem complicado a gente fazer algum tipo de previsão, porque a gente olha assim para frente e quando você pensa que a coisa vai andar de uma maneira, tem uma mudança absolutamente imprevisível, né? Então, a gente veio acompanhando um cenário falando, ai, que bom, então os números estão diminuindo, eles estão fazendo a produção da vacina, e agora a tendência é melhorar. E aí a gente vê no meio do caminho, né, que houve uma segunda onda da doença, essa segunda onda ela vem com uma nova cepa de vírus, e isso já é esperado, é uma das principais características do vírus, é essa mutação. A vacina, a gente vê que não está fluindo, né, esse caminho até a vacinação, até a gente ser vacinado, não está fluindo de uma maneira linear. Então, fazer uma previsão agora, eu penso que é extremamente tirar da cartola, sabe? Você não consegue trabalhar com tantas variáveis que você não tem a resposta para elas. Então, seria imprudente fazer alguma previsão aqui agora com tantas variáveis em aberto. Ô Paula, agora há pouco nós entrevistamos aqui um advogado, um professor de direito, falando sobre a discussão, né? A eterna discussão sobre a tributação de grandes fortunas. Você, como economista, você acha que isso seria uma adoção da tributação para grandes fortunas no Brasil? Ajudaria o Estado meio que a equilibrar aí as suas finanças? Seria algo viável? Ou você acha que, como muitos especialistas dizem, que pode haver muita saída de dinheiro do Brasil caso isso ocorra? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, quando eu penso nessa tributação das grandes fortunas, eu penso que o consumidor hoje, né, o consumidor mais pobre hoje, ele acaba pagando muito alto. Então, você não precisaria colocar uma tributação super alta para as grandes fortunas, mas diluir entre as faixas de renda de uma maneira mais justa. Eu acho que, na verdade, o que falta aí é uma tributação mais justa. Não é que você vai
precisa ser um escalonamento maior, percebe? A gente trabalha hoje com degraus muito díspares, então precisaria diluir para que não ficasse uma tributação extremamente alta e levasse, então, a fuga de capitais do Brasil, mas que também a classe média e o pobre não pagassem um tributo tão alto. Mas a gente poderia diluir mais isso. Não que vai ser na grande fortuna, então arrebenta lá em cima, não é esse o caso, mas que ela podia ser mais diluída. Então, que você tivesse faixas mais justas para todo mundo. Paula, você disse agora há pouco para a gente aqui que tá tão complicado o momento que a gente está vivendo no Brasil, no mundo, que é até difícil você fazer algumas previsões em relação à economia nesse ano de 2021. Só que a gente já tem um dado aí concreto, né, que é do IBGE, em relação ao desemprego, que são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. E essa semana surgiu aí a notícia que a Ford fechará suas fábricas no Brasil. Falando de emprego, o cenário já está ruim e parece que pode ficar ainda pior. Esse é um problema hoje enfrentado pelo Brasil, enfrentado pela nossa economia, que a gente não sabe onde vai parar essa situação. Não é isso, Paula? Sim, sim. E a Ford... outro dia, no dia que a gente soube dessa notícia, a Ford ainda se despediu, né? A gente está vendo que tem muitas outras empresas saindo à francesa, que nem se despediu, que não noticiou essa despedida, né? Essa saída do país. Então, sim, a gente tem hoje um cenário bastante delicado em relação a isso também. Essas pessoas, né, vamos imaginar aí mais 5 mil pessoas diretamente relacionadas a Ford, fora todo o efeito multiplicador, né? Então, a Ford tinha os fornecedores, tinha os profissionais que trabalhavam no entorno, tinha os profissionais que trabalham no entorno da própria empresa, da própria fábrica. Então, tudo aquilo em volta vai sofrer com a saída dessa empresa. Mas quando a gente olha assim e fala, nossa, saiu, vai criar um buraco, provavelmente esse buraco vai ser ocupado por uma outra empresa, não é que saiu e ali vai acabar e pronto, não. A gente imagina que vai ser ocupado por outra empresa, mas muito provavelmente a outra empresa ela vai pedir condições mais favoráveis para ela, para poder ocupar esse lugar e não deixar que fique tão, né, toda essa comunidade aí fragilizada. Então, provavelmente, os salários vão ser menores, os benefícios vão ser outros, né? Então, faz parte do que a gente está vivendo, essa troca, esse movimento, mas é um movimento que, sem dúvida, para o trabalhador, para aquele que está na ponta, é muito sofrido. E aí, quando a gente fala no plano de saúde, imagina que essas pessoas também, muitas delas agora vão ficar sem plano de saúde. Como saber o que a nova empresa, ou quando vai chegar uma nova empresa, ou um novo emprego para esse trabalhador que está sem plano de saúde? Então, são mais 5 mil vidas, no mínimo, né? Vamos imaginar aí, trabalhadores e pensar na família, que agora também perdem o plano de saúde. A maior parte dessas pessoas vão perder o plano de saúde. E o Jornal da Rede Alesp falou agora com Paula Sauer, que ela é economista do IBMEC. Paula, muito obrigada pela entrevista e tenha um bom dia. Obrigada. Bom dia, bom trabalho, Paula. E, Fábio, você falando sobre a Ford, né? Ontem eu estava olhando, a gente vê várias outros canais de comunicação. A cada pessoa desempregada na Ford gera mais 5 novos desempregos indiretos. E também ainda tem um ponto de interrogação, que o BNDES deu mais de 300 milhões para a Ford para poder continuar com as suas atividades e, de repente, ela para, né? O setor automotivo sempre é um setor que emprega muita gente de forma direta e indiretamente. Então, realmente, esse anúncio aí de saída da Ford
deixa todo mundo bastante preocupado mesmo, Lilian. E espero que a Paula Sauer esteja certa, que venha uma outra empresa para sanar esse espaço, ocupar esse espaço aí, porque senão serão muitas pessoas que cairão, somarão aqueles 14 milhões de desempregados que já estão aí, e a gente não sabe quando isso vai melhorar, infelizmente. Com certeza. Agora a gente vai de notícia triste. O ex-governador de Goiás e prefeito atual licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, faleceu hoje aos 71 anos em decorrência da Covid. O político estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, lutando contra uma infecção pulmonar. A nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da capital informou que a família está providenciando o traslado do corpo de São Paulo para Goiás e ele deve ser sepultado em Jataí, sua terra natal. Maguito perdeu 2 irmãs para a Covid-19 em agosto do ano passado, com menos de 10 dias de diferença. No dia 19, morreu Nelma Vilela Veloso, de 76 anos, que tinha diabetes, problemas pulmonares. Já no dia 28, a irmã mais velha, Nelita Vilela, de 82 anos, também faleceu. Falando em Covid, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou a nova nota técnica com orientações que objetivam minimizar os riscos de exposição ao novo coronavírus para as equipes de profissionais que trabalham nas farmácias e drogarias e também aos clientes. Isso mesmo, Lilian. De acordo com o documento, as farmácias e drogarias são estabelecimentos que realizam atividades essenciais durante a pandemia. E por isso, é fundamental que cumpram medidas relacionadas ao enfrentamento da disseminação da Covid-19. Conforme a nota, as farmácias e drogarias, entre outras medidas, devem estabelecer barreiras, preferencialmente físicas, entre funcionários e usuários, como também entre os próprios usuários. Os estabelecimentos podem definir estratégias para diminuir o tempo que o usuário permanece na fila e estratégias para controlar o fluxo da entrega de clientes no estabelecimento. A Anvisa pede ainda que as farmácias e drogarias disponibilizem insumos de proteção e prevenção, como sabonete líquido, álcool a 70% e máscaras. Jornal da Rede Alesp. E agora são 10 horas e 36 minutos e vamos a mais uma entrevista. E o assunto agora é o reflexo psicológico da pandemia do novo coronavírus em algumas pessoas que mantêm o negacionismo da doença. Quem vai explicar melhor essa situação é a psicóloga Rosana Siboc. Bom dia, Rosana. Prazer em recebê-la. Rosana, essa negação, a não aceitação do problema pode ser um agravante da situação, porque expõe a pessoa a riscos, ela deixa de tomar os cuidados necessários para se proteger. É mais ou menos isso? Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós estamos sendo bombardeados com muitas notícias, né? Notícias verdadeiras, fake news, são notícias contraditórias e estamos vivendo um momento de crise. Em todo momento de crise existe a negação, né? As pessoas acabam não entendendo a gravidade da situação, porque os casos parecem estar distantes da gente. A gente ouve no rádio, assiste na TV, mas enquanto não acontece com alguém muito próximo, nós temos a tendência de negar esta situação, ok? Amanda, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Um assunto bastante interessante, né? O negacionismo das pessoas em querer não acreditar que a pandemia está aí. E eu acredito que hoje, por mais que as pessoas neguem, elas conhecem alguém que morreu ou ficou numa situação bem grave com a contaminação da Covid-19. Você acha que esse tipo de performance desse tipo de pessoas é para se autoproteger? A gente tem que entender a diferença de negação e de negacionismo. A negação é um processo de defesa, é um mecanismo de defesa
nós temos diante de uma crise, por exemplo. E o negacionismo, ele tem um caráter muito mais político do que psíquico, né? Então, assim, se você tem a negação, se você evita entender e aceitar o que está acontecendo, pode ser que você não se proteja da maneira que você deve se proteger. Então, você acaba indo mais para a rua, não utilizando as máscaras, na verdade, assim, não aceitando o que é imposto, porque, na verdade, nesse momento é imposto para a gente. E a imposição causa esse fato, este não querer fazer, não aceitar. Rosana, normalmente a gente acompanha sempre por meio da mídia todas as notícias do que está acontecendo, né? E a gente percebe que às vezes alguns artistas, às vezes alguns esportistas, às vezes alguns políticos, ou seja, formadores de opinião, acabam negando. Qual o impacto que tem para a população de uma maneira geral a negação dessas pessoas que deveriam dar o exemplo, dessas pessoas que deveriam de repente reforçar os cuidados ao invés de negar a doença? O quanto isso influencia diretamente a população que está acompanhando esses ídolos muitas vezes por meio da mídia? Eu digo que essas pessoas são formadoras de opinião. Nós, em nossas posições, somos formadores de opinião para pessoas de estrato social mais baixo, menos elevado. Este impacto é muito relevante, porque se você é fã, se você admira uma pessoa que se diz incapaz de ser atingida, que se diz incapaz de aceitar, por que você, como reles mortal, também vai ter que aceitar? Então, esse impacto é muito grande, porque nós atuamos diretamente no inconsciente dessas pessoas. E é o inconsciente que nos move, é o inconsciente que nos faz termos as atitudes que nós temos. Ô, Rosana, me fala uma coisa, durante a entrevista você mesmo acabou já de falar e comentar. Você acha que se o governo não se impusesse tanto algumas medidas de protocolos sanitários, essas pessoas que negam se acreditar na doença poderiam, assim, ter uma outra postura e, com certeza, respeitar mais as solicitações? Enfim, nós precisamos desses protocolos todos. Tem algumas pessoas que elas têm um perfil de TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. São pessoas que têm dificuldade de aceitar regras, pessoas que se tornam agressivas diante de imposições. Eu acredito que se não tivéssemos esta imposição, o número de casos seria muito maior. Nós estamos vivendo uma pandemia. Por outro lado, tem pessoas que não aceitam esse tipo de imposição. Então, é uma coisa, sabe, uma faca de dois gumes? É o não pedir, é o não impor, e o número de casos aumentar, não dá para deixar solto. Neste momento, nós temos que ter pessoas à frente que ajudem na conscientização de que estamos vivendo, sim, um período crítico da história mundial. Rosana, uma outra curiosidade que eu tenho é que todas as vezes que a gente mostra, por meio da televisão, por exemplo, grandes aglomerações de pessoas, principalmente em festas, a gente vê que existe uma parcela muito grande de jovens nessas aglomerações. O jovem, ele se sente muitas vezes como se fosse um super-homem. Nada vai acontecer com ele. E quando a gente escuta a comunicação governamental, muitas vezes dizendo para as pessoas ficarem em casa, a gente vê profissionais bem-sucedidos, médicos, mas às vezes pessoas que não são tão jovens assim. Seria interessante, na sua avaliação, que houvesse uma comunicação mais focada nos jovens, de repente uma comunicação por meio da mídia, campanhas publicitárias feitas por jovens, para que o jovem se identificasse com aquela pessoa que está dando o recado para que ele não vá para a rua, para que ele não aglomere. Seria talvez uma comunicação um pouco mais eficaz junto a esses jovens? Sim, o jovem se acha imortal. O jovem acha que tem a vida. Na verdade, o jovem não tem a ideia, na verdade, ele não sabe o que é finitude, né? Ele não está preocupado com a finitude como as outras pessoas estão.
é muito importante que essa comunicação se... E essa ideia de fazer a comunicação do jovem para o jovem, uma comunicação direta, uma propaganda direta, uma publicidade direta, eu entendo sim que seria, não a solução, mas seria uma maneira de colocar de uma maneira mais clara, de mostrar... Tem pessoas que se movem pela dor e pessoas que se movem pelo prazer. Então, é importante que nessa comunicação de jovem para jovem tenha exatamente esses dois pontos. Propagandas direcionadas para a dor, que é para a perda, e comunicação direcionada pelo prazer, o que é que você vai ganhar. O jovem está muito preocupado com o que ele vai ganhar, sempre com o que ele vai ganhar. Então, vamos usar a comunicação afetiva de maneira que chegue nestes jovens. Você vê realmente aí essas aglomerações com muito mais jovens e sem máscara, aglomerando, festas, mas a gente vê também pessoas de mais idade tendo as mesmas atitudes do jovem, em alguns momentos porque negam, né, estão negando a situação, e em outros porque estão desafiando, né, que é o negacionismo. E, Rosana, você acha que nesse mundo atual que a gente vive com esses jovens, que é uma nova maneira de educação que os pais vêm dando a eles, num futuro que não muito longe, as nossas vidas também vão ter um impacto negativo? Você pode repetir a pergunta? Eu não te ouvi direito. Você mesmo falou, hoje esses jovens, eles não têm medo, eles não têm freios, eles acham que eles podem tudo devido a uma educação realmente que vem vindo dos pais, que é diferente da nossa educação antiga. Você acha que isso, para um futuro, pode ter um impacto negativo para toda a população? Sim, os jovens de hoje são o futuro de amanhã, como nós fomos jovens e hoje estamos num futuro. Eu entendo que, assim, o jovem tem uma personalidade, o adolescente tem uma personalidade, eu não gosto de formatar, não gosto de dizer que as pessoas são iguais, mas o jovem tem uma estrutura psíquica muito parecida em todos os tempos. Nesta geração que nós vivemos agora, eu entendo que os jovens estão sendo criados muito mais soltos, né? Os pais trabalham, diferentemente de tempos atrás, em que você cuidava muito mais próximo, você tinha muito mais proximidade com o seu filho. Hoje, os pais estão na rua trabalhando, então o jovem fica muito mais tempo em escolas, fica muito mais tempo na companhia de pessoas da sua própria idade, mas eu entendo também que estamos vivendo momentos de diálogo, então é importante que os pais abram esse diálogo, que conversem com seus filhos acerca de todos os assuntos, para que este futuro seja um futuro mais promissor, para que a gente não se veja perder aí pela frente o que está sendo há muito tempo. Vocês pensam dessa forma também? Então, Rosane, você acha como psicóloga que os jovens estão preparados aí para um monte de problemas que pode vir a ocorrer e principalmente aí com essa Covid e com outras doenças que pode vir aí chegar no transcorrer aí dessa vida que está iniciando, né? Eles estão entrando no mercado que está tudo novo, diferente do que a gente já viveu. Então, é diferente do que a gente já viveu, mas eu também entendo que hoje a informação está muito mais à nossa vista e à nossa mão do que antes. Então, com certeza, o jovem tem sim preparação e está preparado para o futuro. Nós vivemos uma vida e uma sociedade em que a gente se prepara o tempo todo para o dia de amanhã. Então, eu acredito que nós temos sim que os jovens tenham condições de enfrentar e entender tudo o que está acontecendo diante do que a gente tem de informação pela frente, né? Hoje a gente tem o mundo, aí tem a internet, nós temos o mundo às nossas mãos. Então, nós conseguimos, sim, nos informar de maneira mais assertiva. É importante que os pais fiquem muito atentos a que tipo de informação seus filhos andam consumindo. Mas esta comunicação, ela é muito importante para preparar o nosso futuro, para preparar o futuro desses jovens. Rosana, eu tenho uma curiosidade. Algumas pessoas que são infectadas pelo coronavírus, que são internadas, depois, quando elas saem do hospital, elas têm algumas sequelas. Elas têm até que fazer algum tratamento para diminuir aquelas sequelas ou eliminá-las. No caso da pessoa que
está muitas vezes em home office, está ali trabalhando de casa, saindo só para o que é necessário. Algumas pessoas é quase um ano, né, mais fechada ali dentro de casa e acaba desenvolvendo algumas mudanças ali no psicológico. Quando se voltar à normalidade, esse lado psicológico também volta ao normal? Ou pode ter pessoas que, depois de passado tudo isso, elas vão ter que procurar um profissional como você, um psicólogo, para conseguir entender melhor o que aconteceu, tudo que vivenciou aí durante esse tempo de pandemia e só aí conseguir chegar à normalidade novamente? Sim, existem, como você mesmo disse, existem pessoas e pessoas. Nós somos seres únicos. Ninguém reage e age de maneira igual. Tem pessoas que vão sair desse momento de uma maneira mais fortalecida. Tem pessoas que estão entendendo esta reclusão e esta forma de vida como se enxergando mais, vivendo consigo mesmo, entendendo como é o seu funcionamento, coisas que não tinham nunca prestado atenção anteriormente. E outras pessoas, com certeza, vão desenvolver o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que tem acontecido já com pessoas que saem do hospital, que passam por intubação. Você tem um transtorno ligado, uma sequela, na verdade, ligado àquilo que você viveu. E as pessoas que estão vivendo hoje em confinamento, algumas delas, com certeza passarão por este processo de transtorno pós-traumático e terão, sim, que buscar ajuda profissional. Pessoas estão vivendo de uma maneira muito mais estressante. Eu tenho recebido em consultório, eu digo em consultório online, pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, é um número muito grande. A gente já vivia isso antes da pandemia e hoje a gente tem vivido de uma maneira muito mais acentuada. Então, eu tenho atendido pessoas em consultório hoje que já estão vivendo isso, com uma ansiedade generalizada, com medo de saírem à rua, com medo de irem ao supermercado, com medo de tudo. Eu entendo que é importante que nós tenhamos este receio, que nós cumpramos este momento de isolamento, mas também é muito importante que você continue as suas interações, mesmo que seja através desse mundo que nos apareceu aí de uma maneira muito mais rápida, que é a internet. Então, eu já tenho recebido um número muito maior de pessoas com transtornos por conta da Covid. E eu sempre digo, busquem ajuda profissional, é muito importante que vocês, que a população entenda o que está acontecendo internamente. E, Rosana, quais dicas você daria, sugestões para quem já está com esse estresse devido à Covid e isolamento social? A primeira coisa é filtrar as informações, porque a gente fica nessa ânsia de querer saber o que está acontecendo e a gente busca informação de todas as fontes, em todos os lugares, e todos nós sabemos que temos fontes e fontes. Então, é importante filtrar esse tipo de informação, deixar de ouvir o que seu amigo está contando. E quando seu amigo contar ou te mandar um link pelo celular, vai checar se isso é verdade ou não, porque isso acaba trazendo um transtorno muito grande psíquico. E uma coisa que eu digo assim, se você está se sentindo ansioso, busque na sua respiração, busque nos seus mecanismos se acalmar. Então, para a ansiedade, o que eu dou mais de dica mesmo é buscar a respiração. Se você se encontra no momento ofegante, se você se encontra no momento de estresse puro, faça uma respiração, que é uma respiração 4x4. O que é isso? Inspire em 4, segure em 4, solte em 4, espere 4, em 4 tempos. Se você fizer esse tipo de respiração, a sua aceleração vai diminuir. Então, busque no que você tem em você, que é de graça, busque no ar que você respira. Inspire em 4, segure em 4 tempos, solte o ar em 4 e espere 4 para fazer novamente. Eu digo que o que nós mais temos de saudável é o ar que entra dentro da gente, é o oxigênio, e ele é de graça. Você também falou, como eu acabei de te perguntar, eu só queria também outra curiosidade. Você acha que o excesso de celular, porque a gente está em home office, isso exige muito da gente? O celular, que hoje é como a gente trabalha, é o mecanismo mais essencial dos nossos trabalhos.
Você acha isso também que ajuda a desenvolver aí e acelera o processo de estresse? Com certeza. Tudo é bom na vida se é feito com parcimônia, se é usado com parcimônia. Então, eu sugiro que, até a gente falou aqui em adolescentes, né? Mas eu sugiro para todas as pessoas que você faça uma agenda onde você coloque os momentos em que você vai usar o seu celular de maneira recreativa, por exemplo. Eu trabalho o tempo todo com celular, eu faço atendimentos não só pelo computador, mas também pelo celular. Então, eu fico com o meu celular o tempo todo na mão. Só que eu tenho o meu tempo para olhar informações. Então, eu tenho na minha agenda descritiva lá do meu dia a dia, na noite anterior eu faço a minha agenda, o que é que eu vou fazer durante o dia. E nessa agenda tem lá os horários em que eu vou usar e o tempo das minhas redes sociais, por exemplo. O tempo que eu vou usar para jogar no celular, eu não jogo, mas assim, o tempo que eu vou usar para jogar no celular, o tempo que eu vou usar para falar com os amigos. Quando você trabalha dentro de um consultório, você tem esse tempo, você tem essas regras. Em casa, você tem que tentar buscar seguir este padrão para que você não se estresse, para que você consiga filtrar esse tipo de informação e para que você consiga montar a sua agenda para que o seu dia seja produtivo. Rosana Ciboc, psicóloga. Muito obrigado, Rosana, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a participação e me coloco aqui à disposição para ajudar sempre no que é importante para a informação às pessoas. Perfeito. Bom dia, bom trabalho. Você sabe, Fábio, falando em estresse e home office, a gente conversa bastante com colegas de trabalho e realmente, né, as pessoas acham que você está em home office, o trabalho é 12, 15 horas por dia. E como a psicóloga mesmo falou, todos têm que começar a se policiar e determinar um horário, né? Passou desse horário, sair um pouco do celular e aproveitar a família, aproveitar o momento, uma leitura que seja fora de informações, né, Fábio? Exatamente, né, Lilian? Eu acho que a gente vem tão preocupado aí com a doença, com a vacina, que a gente fala do lado psicológico, quanto o psicológico das pessoas tem sido afetado, mas eu acho que só mais à frente a gente vai entender o quanto o lado psicológico do ser humano foi afetado mundo afora com essa doença, com essa pandemia. A gente viveu e está vivendo ainda um momento ímpar, né? Um momento que nunca ocorreu algo igual para a humanidade. E cada pessoa, até a psicóloga enfatizou isso, cada pessoa reage de um jeito. Então, se tem pessoa que, de repente, está em casa ali, está em home office, está trabalhando e se sente bem daquela forma, existem pessoas que estão se sentindo presas realmente. Aquilo dali, elas estão se sentindo totalmente privadas da liberdade delas, de viver o dia a dia delas. E isso, alguns fatores só vão ser sanados com a pessoa devido a um tratamento. Vai ter pessoa que realmente não vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou, psicologicamente falando. A pessoa vai sair sim afetada, vai precisar sim fazer uma análise para conseguir superar esse momento tão difícil que viveu. Com certeza, Fábio. E vamos mais informações. Assim como aconteceu em 2020, o governo federal decidiu antecipar o 13º de aposentados e pensionistas do INSS e o abono salarial. A primeira parcela deve ser paga em fevereiro e a segunda em março. O governo prepara ainda a volta dos beneficiários do Bolsa Família. No ano passado, durante o pagamento do auxílio emergencial, eles passaram a receber R$ 600 numa primeira fase e R$ 300 numa segunda fase. Mas agora, com o fim do auxílio emergencial, precisam voltar a receber a Bolsa Família. O Bolsa Família, a equipe econômica planeja um aumento do valor do benefício de R$ 190 para algo em torno de R$ 300. O programa Bolsa Família atende hoje 14 milhões de famílias brasileiras. Essa coisa do benefício, né, Lilian, é outro fator assim que vale a pena a gente falar um pouco mais, né? Nós estamos vivendo uma crise econômica, não tem jeito. Ela é uma consequência da crise sanitária. E a crise
crise econômica poderia ser muito pior se não houvesse esses auxílios por parte do governo. Todas as vezes que nós conversamos com economistas e nós perguntamos sobre a atual situação econômica, eles falam dos problemas que nós estamos enfrentando na nossa economia e enfatizam que o auxílio emergencial ajudou bastante. Foi o que segurou até agora, né, Fábio? Foi o que segurou até agora e por isso que eu sou a favor hoje, inclusive o entrevistado falou, da onde captar verbas para poder continuar pagando isso enquanto existe a pandemia? Imposto sobre grandes fortunas, o pobre já está cansado de pagar, o pobre está cansado, inclusive agora, aumento da cesta básica, abaixando o salário. Isso é uma situação muito difícil e desesperador com o fim do auxílio emergencial. Então, você usou uma expressão, né? Foi o que segurou até agora. Foi o que segurou. E eu concordo com essa sua expressão. Então, a pergunta é o seguinte, não tendo mais esse auxílio, o que vai segurar a economia brasileira? Com certeza. Fica o questionamento. Fica o questionamento para você. E voltamos a mais informações. O IPCA, que é o índice oficial de inflação do país, fechou 2020 em 4,52%. Ele é o maior desde 2016, de acordo com o IBGE. Os alimentos foram os que mais sofreram reajustes e a alta de preços foi sentida principalmente nas famílias de baixa renda. O preço da comida em 2020 teve um aumento que não se via desde 2002, elevação de 14,9%. Vários itens da cesta básica dispararam. O óleo de soja, por exemplo, mais que dobrou. O arroz subiu 76% e o feijão fradinho acompanhou, mais de 68%. O impacto da inflação entre os brasileiros de renda mais baixa, medidos pelo INPC, ficou mais alto que o IPCA. Bateu 5,45% em 2020. Enquanto o IPCA mede o impacto dos preços no custo de vida de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, o INPC mede a variação nas famílias mais pobres, que têm renda entre 1 e 5 salários mínimos e sente mais a alta dos alimentos. Jornal da Rede Alesp. A alta dos alimentos, né, Lilian? É curioso isso, né? Porque realmente a gente vai aos supermercados, a gente vai às feiras livres e a gente nota realmente que o preço das coisas tem aumentado, né? E às vezes a gente se pega perguntando assim, fala, nossa, mas a gente está vivendo tantos problemas e ao invés de o preço ali se manter, não, o preço aumenta, né? É curioso, a população de uma forma geral não entende essa matemática, não entende o que acontece para os preços dos alimentos aumentarem tanto. E o resultado, quem paga sempre, a pessoa de baixa renda. Voltando às informações aqui, Fábio, foi prorrogado até sexta-feira o período para pedidos de transferências entre escolas da rede estadual. Pais responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança. Exatamente, Lilian. Os pedidos podem ser realizados diretamente nas escolas que pretendem conseguir a matrícula e nas unidades do Poupa Tempo. Alunos que já fazem parte da rede estadual também podem fazer a solicitação online pela plataforma Secretaria Escolar Digital. Essa movimentação pode ser feita por alunos que já estão matriculados na rede estadual e desejam mudar de unidade ou estudantes oriundos das redes municipais. Ainda é possível solicitar transferências para as unidades do Programa de Ensino Integral, a PEI. No total, são 1.080 vagas da modalidade em todo o estado. Segundo a Secretaria da Educação, caso não haja possibilidade de vaga na escola desejada, o aluno será direcionado para a unidade mais próxima de seu endereço ou que se enquadre nas suas necessidades. Falando também em aumento de preço, Fábio, esses dias eu li em outro veículo de comunicação que as universidades esse ano, muitas que adotaram e já adotam um regime híbrido, abaixou a mensalidade. Ao contrário das escolas que passaram um ano inteiro fechada, veio com um aumento exorbitante. Por quê, né? A gente questiona por quê. Eu tenho um filho na escola e vejo, nossa, por que esse aumento? As escolas ficaram fechadas.
Aí a gente fala, cadê o PROCON nessa hora que a população tanto precisa? É curioso, né? Se as universidades conseguiram diminuir os seus preços e as escolas estão aumentando aí, alguém fez muito diferente aí que não faz sentido para a população, né? Com certeza. E voltando a informações aqui, vamos falar agora de novo da pandemia, que é o maior problema hoje que está no mundo inteiro, né? Além de nos amedrontar e deixar sempre a gente com ponto de interrogação. Enquanto a vacina não começar, a gente ainda vai ter muito medo. Inclusive, ontem você viu que a eficácia do Coronavac ficou em 5,38%. Até então, o governo do estado tinha anunciado 78%. E com isso, ela pode ser aprovada pela Anvisa, que vai dar o seu parecer no domingo, só que a imunização vai exigir 100% da população para ela poder ter resultado, Fábio. Só enfatizando que ficou acima dos 50%. 50,38%, com certeza. E isso já dá para uma aprovação aí, e como diz o nosso ministro, ela é uma boa vacina. E o nosso convidado agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, é Rafael Calabria, que ele é coordenador de mobilidade do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. E nós vamos falar sobre o congelamento das tarifas de transporte público, metrô, trens e ônibus municipais. Bom dia, bem-vindo ao nosso jornal, Rafael. Até quando a população pode ficar tranquila de que as tarifas não vão sofrer aumento? Bom dia a todos os ouvintes. Foi um anúncio importante, é importante segurar a tarifa, né, reduzir a tarifa pelo impacto social que ela tem, ainda mais nesse momento de pandemia, embora tenha sido parcial, né, com corte das gratuidades, mas com o cenário variável que a pandemia gera, cenário incerto, né, pode ser que o cenário se reverta, mas a gente espera que não, porque o governo, né, estadual e municipal e órgãos de transportes pelo Brasil todo, na verdade, precisam achar fontes de recursos que não sejam a tarifa para financiar o transporte coletivo em todas as cidades, né? Então, a gente vai sempre advogar e dialogar com o governo para que não se mude essa decisão, para que o impacto da pandemia não gere aumento de tarifa, mas é um momento bem grave, bem alerta, e temos que promover bastante esse debate, por isso que é importante uma discussão como essa. Rafael, bom dia. Quem fala é Lilian. O Rafael, quando a gente fala gratuidades e benefícios, como exemplo, a meia passagem, além de integrações, esse tipo de coisa pode ser alterada ou não? Sempre pode ser alterado, né? É a discricionalidade do executivo e a gente não tem, como eu falei na minha fala, um financiamento organizado para sustentar, para apoiar essas gratuidades. Então, o que a gente vê nos órgãos de transportes pelo Brasil todo, e aqui no caso também do governo do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, é que o governo depende totalmente da tarifa paga pelo usuário. Então, qualquer mudança do custo, eles já correm para cortar gratuidade, mudar, né, o Vale Transporte ou o Vale do Estudante. Então, a gente convive e o usuário e a usuária que conhecem o sistema estão acostumados com sempre essas ameaças de cortes, né, de críticas ou de diminuição dos direitos, como a gratuidade, né? Então, é sempre um debate, infelizmente ainda, né, muito negativo, muito focado em cortes, em redução, né? E o que evidencia claramente que falta uma organização diferente da parte financeira dos sistemas de transporte coletivo. Então, a pandemia, ela veio a ampliar isso de uma tal forma, né, de tão grande, foi uma queda tão brusca de passageiros, de deslocamento na cidade, que para a nossa visão, e acho que alguns órgãos de transporte também entenderam, os cortes nem seriam suficientes, porque não é um ajuste, né? É uma mudança estrutural e gigantesca do setor. Então, teve-se a discussão, por exemplo, do auxílio federal, né, um projeto de lei de um auxílio federal, que acabou sendo vetado pelo presidente, então não avançou, e agora algumas cidades, né, começaram a buscar alternativas, a criar auxílios locais, como foi Salvador, como foi Curitiba, Porto Alegre, né? Então, a cidade de São Paulo já tem um subsídio, o governo estadual também subsidia metrô e CPTM, então o que precisa ser feito, pelo impacto que vai ter, que mesmo os cortes que seriam ruins não são suficientes,
é o governo organizar essas gratuidades, para parar esses ataques que você mencionou, para que a gente não passe esse ano sempre com medo, sempre em alerta. O governo precisa se adiantar e promover essa discussão. O governo municipal, a prefeitura que timidamente começou essa discussão, o governo estadual está um pouco mais atrasado, mas o debate para o usuário que está ciente é esse. Não dá mais para a tarifa custear todo o sistema, né, e ficar tendo essas ameaças que eu mencionei, que todo usuário, todo mundo que usa o transporte coletivo conhece, né? E o governo tem que debater estruturalmente o setor. Não dá para ficar mais fazendo remendos e correções apressadas. Rafael, você enfatizou aí nos seus comentários a dependência que o governo tem em relação à tarifa do transporte público. Quais seriam as alternativas, na sua opinião, para que nós não tivéssemos essa dependência tão grande? A publicidade, por exemplo, no transporte público, será que ela não poderia ser um pouco mais explorada? O que você acha que poderia ser feito aí para a gente não ficar sempre tão dependente assim da tarifa vinda do usuário do transporte público? Esse é exatamente o ponto da discussão, né? Achar essas fontes, debater essas fontes, e você já mencionou aí a que é a mais básica, a inicial, eu diria, que é a publicidade, né? Ter propagandas ali, enfim, definidas, regulamentadas, né? Onde vão ser colocadas, e o recurso da propaganda ajuda a baratear o transporte. Tem estudos que poderia chegar, por exemplo, a 10% do valor do custo, né? Por exemplo, uma tarifa de R$ 4,40 seria quase 50 centavos, né? Então, um impacto relevante, né? E o que a gente defende, o que o setor, né, estuda bastante, e até a gente tem uma lei já que define isso, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, já tem 8 anos, né? Ela é do final de 2012, que é o governo organizar essas fontes, né? Buscar essas fontes. Por exemplo, com o debate também que já aconteceu no âmbito federal, o tributo da gasolina, pelo impacto que a poluição gera nas cidades, se justifica, né, criar um tributo sobre a poluição gerada pelos carros. Dá para usar recursos também de zona azul, né, do estacionamento rotativo, dá para usar recursos dos aplicativos. Na cidade de São Paulo já tributa os aplicativos de transporte, Uber 99, né, esses aplicativos, e levar esse recurso também para incentivar o transporte coletivo. Dá para usar um pedaço do IPTU, um pedaço do IPVA, né, o licenciamento. Por exemplo, Goiânia, né, a cidade de Goiânia, está estudando usar o licenciamento de veículos, né, junto com o governo do estado. Então, o que a gente defende sucintamente? Tem várias fontes que precisam ser debatidas, mas é organizá-las, né, debatê-las com os usuários, com o cidadão, né? Com várias fontes, você também consegue não sobretaxar nenhum setor, então não vai ficar pesado demais para um setor. São setores que também impactam o transporte, né? Geram trânsito, impactam a cidade, são ineficientes, né? Como o uso do carro individual, né? O principal, né? Ator aí. Então, você, com várias fontes, você não sobretaxa nenhum setor e tem um fundo mais estável, né? Se uma fonte reduzir, você tem outras pernas ainda. Então, esse debate do fundo de transportes, que é bom apontar, vários países têm, os Estados Unidos tem, na Europa, França, Inglaterra tem fundos organizados, Buenos Aires tem um fundo de transporte também aqui na América Latina. Então, esse debate do fundo é essencial, né? A lei federal já define que o carro é um dos entes a ajudar a financiar esse serviço. Não precisa ser só o carro, pode ter também, né, outras fontes, né? Mas é isso. Também tem um fundo organizado, né? Você tem uma planilha, um acompanhamento transparente para ver quanto dinheiro entrou, o que esse dinheiro gerou de benefício, né? Então, é esse o caminho que tem que se promover. Como exemplo positivo, a gente teve Porto Alegre, que no começo do 2020, do ano passado, agora, promoveu essa discussão, foi meio atabalhoado, fizeram meio que às pressas, né? Era o último ano de mandato, o prefeito tentou correr, acabou não dando certo. E foi antes da pandemia também, né? Eles já tinham se adiantado até, né? Porque esse debate no setor é bem mais antigo que a pandemia. Mas agora com a pandemia, como o auxílio federal não se concretizou, e a gente vai ter ainda uns bons meses de pandemia, né? É importante que o quanto antes o governo estadual, a Prefeitura de São Paulo, outras prefeituras do ABC, Guarulhos, né? Cidades grandes do estado, comecem essa discussão, avancem nessa discussão, chamem aí usuários, façam audiências, debates, né? Convoque pesquisadores, especialistas, para avaliar qual que é o valor da taxa, como consegue fazer, o quanto ela consegue apoiar,
mas essa que seria, para sintetizar, a solução mais estrutural. Se não tiver isso, vai sempre ficar nessa corrida maluca por cortes, onde consegue enxugar e reduzir, e que piora o sistema, né? Então, não é uma solução, é literalmente um remendo, uma gambiarra, né? Que perde passageiros, deixa o recurso instável para o sistema, né? Então, é importante colocar, por mais polêmico, que é bastante polêmico, não estou falando aqui que é uma discussão fácil de fazer, é uma discussão bem complexa de fazer, mas as outras medidas tomadas historicamente não corrigem, elas agravam o setor, né? Então, a gente precisa fazer esse debate estrutural, enfrentar essa discussão que vai ser bastante quente aí na sociedade, se ela vier a ser estabelecida, mas é meio que uma solução quase que inevitável, porque o transporte coletivo é um direito, precisa ser universal, tem que atender toda a cidade, toda a região metropolitana de São Paulo, né? Então, tem que atender a todos, isso vai ter um custo alto, né? E se você colocar esse custo para o usuário, vai ficar impeditivo, vai ficar excludente, vai ficar muito caro o serviço, né? Então, a gente tem que avançar nesse debate, não à toa, né? Como eu falei, vários países do mundo, várias cidades do mundo têm um fundo de transporte organizado. Ô, Rafael, você tocou num ponto aí que eu quero explorar um pouquinho mais. Você falou que corre-se o risco até do transporte ficar muito caro para o cidadão, para o usuário, né? E essa é uma reclamação, eu acredito que da população quase que do país inteiro. Dificilmente eu escuto uma pessoa que usa o transporte público numa grande cidade brasileira elogiar o transporte público. Vocês do IDEC, que é um órgão aí, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, chega para vocês muita reclamação sobre o transporte público de diferentes regiões do país? E vocês têm conhecimento se existe alguma cidade no Brasil onde o transporte público é melhor avaliado pela população, onde a população acha que o custo-benefício ali, o quanto ela paga, ela recebe um transporte com a mínima qualidade para a utilização? Existe um exemplo positivo a ser seguido por outras cidades brasileiras, Rafael? Recebemos bastante reclamação, é sempre um tema muito reclamado. A gente fez um estudo há uns anos atrás que mostrava que dentre os serviços que a pessoa usa, né, de saúde, telecomunicações, diversos outros, o transporte era o terceiro que a pessoa mais tinha problemas, né? E aí vem um pouco da gravidade também, onde ela não sabe muito como reclamar, é difícil reclamar, é difícil cobrar o seu direito que ele seja respeitado, né? E a tarifa, sem dúvida, é um problema gravíssimo disso. Tem um estudo aqui em São Paulo, da Rede Nossa São Paulo, que é uma ONG que atua aqui na capital, que ela mostra que 70% das pessoas, do entrevistado, da amostragem da população, já deixaram de usar o transporte alguma última vez por causa da tarifa. Então, a tarifa impede as pessoas de fazer um deslocamento, né? E 40% das pessoas já deixaram de usar o transporte por causa da tarifa por motivo de saúde. Então, a pessoa ia numa consulta, ia no hospital, ia num atendimento médico, e ela não foi porque a tarifa impede. Então, é um impacto social, né, humano e até, né, sanitário, né, pela questão da saúde, muito grande e minimizado, porque a gente não vê esse debate sendo colocado, né? Trata-se o aumento da tarifa como uma coisa natural, aumentou o custo para aumentar a tarifa, né? Então, trata-se como uma coisa naturalizada, né? Minimiza-se, não se estuda a fundo esse impacto, né? Você não vê diálogos ou ser ouvida a pessoa que foi excluída do transporte coletivo, são pessoas de baixa renda, né? Pessoas muito vulneráveis, né? Então, é um debate sempre muito minimizado. E, né, respondendo a sua segunda pergunta sobre exemplos no Brasil, um problema que amplifica, né, essa batalha é que o serviço de transporte coletivo, o direito, né, o setor transporte coletivo, ele é mal regulado em todo o país. A gente teve uma primeira lei organizada sobre o transporte coletivo em 2012 agora, né? Um serviço que funciona desde o começo do século passado, né? Desde a década de 10, pelo menos tem alguns transportes funcionando nas maiores cidades da época. Então, quase que 100 anos de atraso para ter a primeira lei com diretrizes amplas, porque não é uma lei que regulamenta, que estrutura um setor, né, no governo federal. Ela dá diretrizes para as cidades seguirem, né? Já é um avanço, né? Teve alguns avanços depois dessa lei, né, nesses últimos 8 anos, mas ainda é um problema estrutural do Brasil.
né? Claro que o usuário de São Paulo reclama com São Paulo, o usuário do Rio reclama com a Prefeitura do Rio, mas o que a gente estuda, né, pelo IDEC, a gente dialoga com as maiores capitais, pelo menos, porque é muito difícil dialogar com todas as cidades, né? É que é um problema estrutural. E até por algumas características de São Paulo, ela tem um serviço um pouco melhor até do que outras cidades. Eu diria, não temos um estudo nacional, o IDEC fez um levantamento já anterior com as capitais do Sudeste, né? Aliás, com São Paulo, Rio e BH, não tínhamos Vitória. E, de fato, São Paulo tem uma qualidade um pouco maior, porque tem um subsídio estruturado já, né, pela prefeitura, de 3 bilhões, né, de mais ou menos, um pouco mais que 30% do custo do serviço, né? São Paulo tem a integração, né, que outras cidades não têm, né, e tem, de fato, um serviço um pouco melhor e também um avanço, né? Tem 2 sistemas de trilho, tem corredores de ônibus, faixas exclusivas. Então, São Paulo, de fato, nos últimos 30 anos, assim, desde que começou a fazer corredores, teve um avanço. Mas, como qualquer pessoa que usa o transporte de São Paulo sabe, não é suficiente. Ainda é lotado, ainda tem muito desrespeito de horário, né, descumprimento da frequência, né? Então, não dá para falar que São Paulo é um bom exemplo, né? São Paulo teve alguns avanços, mas ainda é muito, muito, muito aquém do que precisa. E São Paulo também tem sofrido com perda de passageiro, com aumento do custo, né? Aqui também é 4,40, o subsídio garante praticamente só as gratuidades e a integração, né, que é a maior parte, talvez. E então, assim, temos alguns bons avanços, né? Curitiba marcou muito com o avanço dos corredores, agora Fortaleza e Porto Alegre têm avançado com faixas exclusivas também, né? Mas, para ser bem amplo, né, dar uma análise bem geral, são iniciativas quase que pontuais, esporádicas. Algum prefeito teve aquela ideia e fez, né? Então, é uma organização muito aleatória, variável, dispersa, né? Você não tem um ente, como, por exemplo, na saúde, por mais problemas que a saúde tenha, o SUS ele é estruturado, tem o papel que o governo federal executa, tem os papéis que os governos estaduais executam, o municipal, né, cuida ali da ramificação, né, das UBS. Então, você tem um setor estruturado e até unificado pelo Brasil, né? Toda cidade tem ali a UBS, enfim, tem uma estruturação. E o setor da saúde, da transporte coletivo, não tem nenhum resquício disso, né? O governo federal não tem um órgão, não tem nenhum papel. Ele basicamente dá recursos, às vezes, para projetos pontuais das cidades, né? Pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que era o Ministério das Cidades antes. Então, é um cenário estrutural. Dá para a gente afirmar que em todo o Brasil, o transporte coletivo urbano, né, é de muita má qualidade, e a gente tem atestado isso em visitas, em eventos que a gente vai, em escutas, né, diálogo com parceiros. A qualidade do transporte é, de fato, muito ruim. Então, a gente tem visto pelo IDEC, né, a oportunidade do auxílio ao setor de transporte, que o governo federal debateu, pelo menos, foi uma primeira oportunidade de debater isso com deputados federais. E até no diálogo que a gente teve lá com por remoto, né, por telefone com alguns deputados, eles não estão nem acostumados a lidar com esse tema, porque não é um tema que frequenta a pauta da Câmara e do Senado, né? Então, foi um tema meio que novo. Você vê até alguns com uma preocupação, na minha cidade reclamam muito, minha cidade tem problemas, mas, enfim, então a pandemia, ela catapultou, ela escancarou pelo problema que ela gerou, né? Essa gravidade, então um problema escancarando o outro, na verdade, né? Não dá para falar que é um ponto positivo, porque são 2 problemas gravíssimos, né? Então, com a lei de 2012, com o avanço que os protestos de 2013 trouxeram, né, esse tema está cada vez mais na pauta, o que já é um grande avanço na nossa visão. E agora, a gravidade que a pandemia trouxe está tornando esse tema inevitável. Então, a gente tem visto até o setor e as empresas do setor se alertando, se acordando para esse debate. E a gente acredita que nos próximos 2 anos deve ter um avanço dessa discussão, que é urgente, está atrasado, na verdade, né? Mas que hoje se faz urgente. Então, tem uma perspectiva aí de talvez uma melhora, vai dar bastante trabalho, não é uma discussão simples, né? Tem empresas e costumes já estabelecidos na cidade, né? E essa quase que uma inércia, né? Os governos municipais não geram grandes impactos, né? O sistema vai funcionando quase que na inércia do dia a dia, né? Então, é isso, é um cenário bem ruim, estrutural, temos muito poucos pontos positivos, como você perguntou, poucos avanços,
mas tem uma perspectiva agora de um debate que precisa começar e que não pode mais ser adiado, né? Então, é urgente essa discussão e parece que ela começa a ser feita até por necessidade das próprias empresas do setor que estão quebrando. Teve muita caso de greve durante a pandemia, né, em algumas cidades, né? Mas é um pouco isso. Ô, Fábio, aí durante as suas respostas e as suas pontuações, né, você disse que o melhor caminho seria ter um fundo de transporte, certo? E para ter um fundo, precisa de recursos. E da onde que você sugestionaria para vir esse recurso, para ser criado esse fundo, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde se não tem recurso para nada, por causa da pandemia, né? Bom, esse é o debate grave, né? Esse é o debate mais importante da constituição do fundo, porque é, de fato, um momento de estrangulamento, né? De perda de recursos, né? E a gente tem algumas soluções, né? Menos polêmicas, mais simples, né? De serem implementadas, e outras algumas mais polêmicas. A gente até defende que essa construção do fundo seja gradual, porque você vai gerando impacto e vai conseguindo até um aquecimento econômico que possa permitir mais avanços, né, dessa construção do fundo. O primeiro ponto foi mencionado aqui no começo, né, é a propaganda nos veículos. Não chega nem a ser uma taxa, né, uma propaganda, então vai estimular até um setor, né, de marketing, de publicidade, gera um recurso, né, importante, consegue segurar, talvez reduzir um pouco a tarifa, seria importante reduzir para poder atrair mais passageiros, né? E a gente tem evidências de cidades que reduziram drasticamente a tarifa, de que a redução da tarifa reaquece a economia, você gera investimentos, você gera, né, recurso, você consegue até gerar, né, a arrecadação de impostos para poder continuar reduzindo a tarifa, e, enfim, caminha num sentido positivo, né? Pelo tamanho que o transporte coletivo tem nas cidades, é importante um papel federal, né, para isso, né? Então, também precisaria até no momento emergencial agora um investimento federal para conseguir ajudar a reduzir tarifas, né, e segurar tarifas pelo menos, mas esses são dois pontos talvez iniciais e importantes. É possível trabalhar com algumas taxas que já existem, né? Por exemplo, o IPVA. O IPVA ele é pago pelo transporte individual, que impacta muito o transporte coletivo. O transporte individual gera trânsito, gera ineficiência nas cidades, né? A Lei Federal de 2012 ela fala que o transporte individual deve ser um dos elementos a financiar o transporte coletivo, né? Então, por exemplo, dando recursos do IPVA, que já é pago, do licenciamento, que já é pago, né? Eu até citei o caso de Goiânia, que está estudando usar o licenciamento, então usar um recurso que já existe para uma finalidade importantíssima, que é segurar, né, a tarifa. Aí tem uma etapa aí intermediária de medidas mais polêmicas, né? Por exemplo, a utilização de recurso de IPTU, né, das zonas também já existe, a taxação sobre o transporte particular por aplicativos, né, como o Uber 99, que em São Paulo também já existe, mas não vai para a tarifa, né? Então, tem sim momentos mais polêmicos que tem que ter um debate aí de quais setores que conseguem ajudar a pagar essa conta e devem ajudar a pagar essa conta. E, por fim, né, eu diria que é quase que uma última etapa, porque é uma mudança mais estrutural, se o governo federal não avançar nesse debate também, que é um debate que tem ganhado força sobre o Vale Transporte, né? No Brasil, o Vale Transporte é pago para cada funcionário que usa o transporte coletivo, né? Mas a gente tem o exemplo da França, que já foi debatido aqui lá no começo, quando se impôs o Vale Transporte na década de 80, que é o valor que a empresa já paga, né? As empresas pagam um valor para o transporte, ele constitui um fundo, né? Que, em vez de pagar só aquela passagem, ajudar a reduzir a passagem como um todo, né? Para ficar mais acessível para as pessoas deslocarem não só para o trabalho, mas depois para lazer, para cultura, para saúde, para alimentação, para outros motivos, né? Então, é uma medida justificável na nossa visão. E a gente tem um exemplo interessante aqui na Grande São Paulo, a cidade de Vargem Grande Paulista, ela implementou tarifa zero, né? Zerou a tarifa, o transporte está literalmente gratuito para os usuários, transformando o Vale Transporte que as empresas pagavam em uma taxa municipal, né? Então, a prefeitura não pode mudar o Vale Transporte, que é uma lei federal, mas quando ela zera o Vale Transporte, ele fica, né, inativo, né, inexistente. Então, ela substituiu em diálogo ali com as empresas, claro,
por uma taxa municipal. E aí, o aquecimento econômico que é esperado por essa medida, porque a gente já viu que algumas cidades geram um aquecimento, aumenta o comércio, né, enriquece a economia, vai fazer até com que as empresas arrecadam mais e possam pagar até uma taxa maior no futuro. E com isso você consegue ir melhorando o sistema de transportes e a prefeitura depois pode buscar outras coisas, como a gente falou aqui, a propaganda, pode usar depois Zona Azul, né, e outras medidas. Então, o que é minimizado nesse debate, eu diria, que é o benefício financeiro e econômico que o transporte de qualidade, frequente, né, e funcional para a cidade vai gerar um benefício muito alto que consegue custear e cobrir as possíveis taxas a serem criadas, né, ou até elas podem crescer junto, né, como é o caso de Vargem Grande Paulista, né, que se prevê, né, que aconteça. Então, isso, é um debate bastante difícil. Como eu falei aqui, tem fontes bem menos polêmicas, bem mais fáceis, quase que automáticas implementadas. A cidade de São Paulo começou, né, nos últimos anos, a usar com mais organização a propaganda. Hoje, na cidade de São Paulo, já paga 2% do custo, só a propaganda que está começando a ser feita, né? Então, é uma medida absolutamente não polêmica, né? Simples de ser feita, e depois vai avançando com algumas mais polêmicas, onde puder avançar, e dá para concluir com os avanços que isso vai gerar, que vai ser uma medida superavitária. Um estudo do IPEA 2013 mostrou que ela seria, inclusive, deflacionária, né? O IPEA mostrou que tributar o uso do carro para pagar o transporte coletivo seria deflacionário, porque o impacto positivo que gera é muito maior do que o impacto negativo que o uso do carro gera, que a taxação do carro geraria, e os impactos que o carro gera em poluição, em segurança, né, que são menosprezados. Então, não dá para negar que é uma discussão difícil, muito polêmica de ser feita, mas tem passos e caminhos, tem uma cartilha caminho suave aí para ser seguida, que dá para se alcançar um objetivo melhor. Todo o dilema se dá do governante, do prefeito, do governador entenderem a necessidade desse debate e começarem a debater, porque a gente está também numa situação hoje no Brasil que esse tema praticamente não é discutido. Rafael Calabria, coordenador do Programa de Mobilidade do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Tarde. É um assunto bastante discutido, né? Você imagina se existisse um país onde cada país que teve sucesso numa determinada, como se diz, Fábio, no ramo, segmento. Num segmento, juntássemos todos num único país, seria um país modelo, mas enquanto isso não acontece, os problemas vão surgindo e a gente tenta aí acreditar que os problemas serão resolvidos. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos logo mais, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede